este mesmo filme passou nesta mesma sala há 17 anos atrás, quando nós soubemos que o filme ia ser posto. Ficámos com a percepção de que tínhamos mostrado este filme há muito pouco tempo, que às tantas não faria muito sentido voltar a mostrar tão rapidamente, mas afinal já tinha sido há 17 anos. Essa versão tinha mais 50 minutos do que a versão que estreou em Cannes em 1979. A versão que vocês vão ver agora é uma coisa que está a meio caminho entre essa versão Redux com 50 minutos a mais e a versão de 2 horas e meia, na altura da estreia. Nós convidamos o Rui Catalão para falar um pouco sobre o filme. Vamos fazê-lo numa introdução um bocado mais longa, porque como o próprio filme é longo, para vocês depois poderem ir jantar à vontade. O que nos fez convidar o Rui Catalão, para quem não sabe, é guionista, crítico, encenador, performer, e muitas outras, e provavelmente outras coisas. Já chega, não é? Nós convidámos porque ele escreveu um bonito texto a quando da estreia desta versão, um texto muito interessante e um texto longo, como agora já não se vê na imprensa, em que ele pôde ir por ali fora, que são os melhores textos, em que ele nos fala de várias coisas e que nos fala de um cinema que também já não existe, que este filme do Coppola é paradigmático. Ele diz particularmente uma coisa, de várias coisas no texto que são muito interessantes, mas uma delas é que qualquer coisa do género, os americanos, quando se querem encontrar a si próprios, voltam-se para o Vietnã, estabelecendo uma ligação entre vários personagens do filme e o Coppola, ele próprio. Portanto, estabelecendo uma ligação da insanidade da guerra com a insanidade que foi a produção deste filme, o Coppola. Boa tarde. Essa frase, na realidade, é de um escritor vietnamita, ou melhor, um escritor americano, mas que nasceu no Vietnã e em criança fez parte daquelas crianças que foram parar a famílias americanas e cresceram como cidadãos americanos. Então esse escritor tem esta frase, não é? Quando os americanos querem falar de si mesmos, eles voltam-se para o Vietnã. Como vocês sabem, o Vietnã digamos que é o grande trauma americano. Se calhar é um trauma como, por exemplo, nós, até porque foi uma coisa mais ou menos contemporânea, não é? A nossa guerra do ultramar, ou a guerra colonial, é mais ou menos contemporânea da guerra do Vietnã, obviamente por razões totalmente diferentes, porque os americanos, nós tínhamos as colónias, não é? Os americanos, de certa forma, o passado do Vietnã, as colónias eram francesas, a famosa Indochina, não é? E essa é uma das razões porque uma parte da guerra, portanto, a guerra não se circunscreveu ao Vietnã, mas também, digamos que, se espalhou pelos outros 2 territórios que pertenciam à Indochina, como é o Camboja, que aparece no filme, diga-se de passagem, é uma cena que se passa no Camboja, e também em Laos. É engraçado que os americanos abordam este trauma de tal maneira que muitas pessoas pensam que a guerra onde morreram mais soldados americanos foi no Vietnã. Na realidade, só para que vocês tenham uma ideia, morreram 500 mil de soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, que para eles é uma guerra heroica. Na guerra do Vietnã só morreram 50 mil pessoas americanas. Mas entre os vietnamitas, a população de Laos e a de Camboja, morreram 3 milhões de pessoas. A tragédia foi deles, não foi dos americanos. Então, do que é que os americanos se queixam? Da espantosa derrota que foi a guerra no Vietnã. Foi a derrota da sua própria identidade. Ou seja, os americanos construíram uma identidade a partir do momento, não sei se vocês têm esta ideia, mas assim, os americanos eram uma sociedade extremamente fechada sobre si mesma, até que, já durante o século XX, com a Segunda Guerra Mundial, eles começam, digamos, com um processo de saírem do território, não é? E começarem lentamente a fazer aquilo que hoje em dia é a sociedade, ou as sociedades como nós as conhecemos, profundamente influenciadas pela influência
quer cultural, quer económica, quer política americana. E é isso que sofre um entrave no Vietnã. Uma população muito pobre, uma população quase que anterior à indústria, né? Ou seja, uma população do campesinato, e essa população vai destruir a identidade americana. E vai destruí-la em várias camadas. E este é um filme em várias camadas. Ou seja, este é um filme sobre o Vietnã, mas é também um filme sobre a guerra, mas é também um filme sobre a sociedade americana. A sociedade americana de então, mas também um modelo civilizacional que já estava a ser, digamos que, desenhado e que ainda hoje está presente. Ao mesmo tempo, é também um filme sobre o cinema. Ou seja, havia uma guerra em Hollywood sobre o velho cinema e sobre o novo cinema. O Coppola representava uma geração de realizadores, os famosos movie brats, não é? Ou seja, jovens que tinham sido formados já nas escolas de cinema, ao contrário das gerações anteriores, e que, numa altura em que o cinema americano estava numa profunda decadência, eles aparecem e entram por ali adentro e, digamos que, tomam conta do cinema americano. Ou seja, Hollywood estava a morrer há mais de 10 anos, quando finalmente aparece esta geração, alguns deles ainda não ativo, o Coppola já há muito pouco, mas, por exemplo, o Scorsese é um deles, o Spielberg também ainda vai trabalhando, o George Lucas cada vez faz menos cinema, mas por trás, não é? Digamos que é uma das espécies de deus ex machina quase da produção cinematográfica e tecnológica americana. Portanto, basicamente, o George Lucas foi um homem que, pronto, como vocês sabem, é o autor do Guerra das Estrelas, e que depois lentamente foi ficando escondido, não é, na maquinaria e a produzir filmes, mas também a fomentar as novas tecnologias que finalmente tomaram conta do cinema. Ou seja, hoje em dia o cinema deixou de ser cinema, não é? São computadores, digamos que é a tecnologia que faz os filmes. Deixou esta forma de abordar o real, que ainda está muito presente neste filme, foi, digamos que, destruída pelas sucessivas inovações e gerações tecnológicas, até que hoje em dia nós temos esta sensação de que o cinema, por mais espetacular que seja, já não tem realidade, não é? É quase como uma espécie de jogo de computador. Falar do George Lucas é importante porque este filme era para ser feito pelo George Lucas. O projeto começa por um jovem que era o John Milius, que depois também se tornou realizador, e um realizador muito mau, diga-se de passagem, dos realizadores que eu acho mais atrozes em Hollywood, mas era um brilhante argumentista. E o John Milius começou por escrever este filme como uma frustração. O John Milius era aquele típico jovem americano com ânsia de se tornar um herói e que queria ir para o Vietnã. Mas fez testes, foi chumbado, não pôde. Ele queria ir para os fuzileiros, não é? Para os marinhos, como eles chamam lá. Não conseguiu ir. Então, frustrado, fez o seu Vietnã escrevendo a história deste filme. Aqui, este ano, foi traduzido e foi publicado em Portugal um livro chamado Despachos, do Michael Ure. O Despachos é um livro muito importante porque digamos que é uma série de reportagens que foram feitas por esse, na altura também muito jovem, jornalista que foi para o Vietnã e foi enviando despachos, como diz o próprio título. Foi enviando reportagens e uma delas ficou muito famosa, que é sobre a Batalha de Khe Sanh. Essa reportagem teve um impacto tão grande na cultura americana que uma das grandes influências do John Milius, quando estava a escrever este argumento, foi essa tal reportagem de Khe Sanh feita pelo Michael Ure. A Batalha de Khe Sanh, julgo que é em 67, não tenho a certeza, mas estranhamente só foi publicada 2 anos depois, em 69. Num período em que a sociedade americana já estava muito violenta, havia muitos protestos, havia muitas manifestações na rua, ou seja, a própria sociedade americana estava em guerra em 69, ainda no seu próprio território. Já não era só no Vietnã, era o próprio território americano que já estava em guerra. A sociedade americana dividiu-se. A divisão que ainda hoje observamos na sociedade americana, não é? Entre os Trumps e o anti-Trump, por exemplo, é ainda produto dessa divisão que aconteceu nos anos 60 e que, digamos, em 69 explode. E então o John Milius faz esse argumento, o Coppola comprou-lhe o argumento, mas foi sempre um projeto do George Lucas. Só que, entretanto, o George Lucas, não sei se vocês sabem, mas o George Lucas fundou os estúdios Zoetrope, não é? Que eram os estúdios criados
pelo Coppola, que veio a perdê-los no início dos anos 80, depois de fazer uma grande produção logo a seguir a este filme. Ele faz uma grande produção que é quase um gigantesco videoclipe. E esse filme, por acaso, esse gigantesco videoclipe, que agora nem sequer me estou a lembrar do... É um musical, exatamente. Agora não estou a lembrar do nome desse filme, mas pronto. É aí que ele perde a Zoetrope e vai se dedicar aos vinhos. O Francis Ford Coppola, nos últimos 40 anos, os filmes que ele fez foi com o dinheiro que ele ganhou a produzir vinhos. Porque com esse tal filme, que agora não estou a lembrar do nome, ele, digamos que perdeu a Zoetrope. Mas a Zoetrope foi criada ainda no final dos anos 60 com o George Lucas. Só que o George Lucas, digamos que ele tinha criado a Zoetrope, mas de certa forma, como ele era um bocadinho mais jovem do que o Francis Ford Coppola, o Coppola na realidade é que era o patrão daquilo. E ele achava que aquilo foi um desacordo de dinheiro. Houve ali um desentendimento de dinheiro. O Coppola, como tinha os direitos do filme, era ele que ia produzir o filme, então ele ia ganhar muito mais dinheiro que o próprio realizador, que era o George Lucas. Então o George Lucas acabou por se afastar, entretanto já estava a desenvolver um projeto que era a Guerra das Estrelas. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque, na realidade, se havia desta jovem geração de realizadores uma guerra com o cinema antigo americano, com as gerações anteriores, de certa forma aqui criou-se outra guerra. Ou seja, a guerra entre quem defendia uma ideia de cinema como é a do Coppola, que é predadora, e com o seu antigo colega, o George Lucas, que vai ganhá-la. Ou seja, aquilo que hoje é Hollywood, aquilo que hoje é o cinema, é o cinema imaginado, concebido e controlado, quer a nível de financiamentos, quer a nível de decisões, digamos que administrativas, de homens como o George Lucas. O George Lucas é o grande vencedor de Hollywood. E o cinema, como hoje existe, é o cinema concebido pelo George Lucas. O Francis Ford Coppola é o grande derrotado desta história. Ou seja, da mesma maneira que o Coppola vai abordar uma guerra que foi perdida pela sociedade americana, na sua guerra pessoal com o cinema, ele também perdeu. Já agora, antes de me ir embora, faço só esta pergunta, que é, de todos os que aqui estão, quem é que nunca viu, seja em que versão for, o Apocalipse Now? São só 3. Os outros vêm todos rever. Já agora, quem é que vem ver esta versão, que é a terceira, pela primeira vez? Dou-vos os meus parabéns, porque vão ver aquela que é de longe, pessoalmente, acho que é a grande versão do filme. A primeira versão sempre achei uma versão muito fraca, foi uma versão muito assustada. O Francis Ford Coppola estava muito assustado, ou seja, o filme demorou 10 anos a ser feito. Portanto, entre o início da escrita foi em 69 e o filme estreou em 79. Portanto, as contas são fáceis de saber. A rodagem demorou mais de um ano. E o Michael Eur, lembram-se de eu-vos ter falado que o Michael Eur, o tal escritor, o jornalista que inspirou a história originalmente com a tal reportagem na Batalha de Quezon? Pois o Michael Eur, depois do filme ter sido rodado, o Coppola não conseguia montá-lo. Então contratou o Michael Eur para fazer a voz off. Ou seja, a voz off é que vem fechar o filme, porque ele não conseguia montá-lo. Ou seja, ele fez tantas versões, ele trabalhou tanto no argumento, que finalmente fez tantas alterações, a rodagem durou tanto tempo, só para que vocês tenham uma ideia, ele filmou 500 quilómetros de película. Exatamente. Durante mais de um ano ele filmou 500 quilómetros de película e depois teve um pesadelo de 2 anos para a montar. Este filme originalmente foi feito numa coisa que hoje nos é muito comum, que é o Dolby Stereo, não é? Que é este surround que nós aqui temos. Foi o primeiro filme a usar esta tecnologia de Dolby Surround. Como era a primeira vez que se fazia um filme com essa tecnologia, todo o material que foi gravado portanto, em direto, não é? Portanto, durante as filmagens, perdeu-se. Porque a tecnologia que eles estavam a usar, digamos que ninguém a compreendia muito bem, só cometeram tantos erros que o técnico de som viu-se obrigado a refazer o som todo. Portanto, todo o som que vocês aqui vão ouvir é um som falso, porque foi todo outra vez feito depois de ter sido filmado. E então, quando vocês agora virem aqui este surround, fiquem a saber que originalmente, quando o filme foi estreado, quase ninguém o escutou. Porquê? Porque a maior parte das salas não tinham surround. Até já.